Olá, meu amigo, minha amiga, que bom estarmos no Nisto Cremos, esta série que tem viralizado esperança, tem desempenhado um papel de transmitir a verdade de Deus contida em sua palavra, conhecida por todos como a Bíblia Sagrada. É bom estar com você nas plataformas do YouTube, nos siga nas redes, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Se você estiver no YouTube, por favor, vai lá, se inscreve no canal e não se esquece também de ativar o sininho. Toda vez que estivermos com uma novidade em direto, em estreia, tá? Uma nova série ao vivo, você será comunicado. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha irmã, porque nós estamos estudando as crenças extraídas da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Já estamos na sexta crença, na sexta das 28 que estamos estudando dentro da palavra de Deus. Já falamos da primeira doutrina, a doutrina de Deus, e agora vamos falar nesses dois próximos episódios da doutrina da humanidade, da doutrina do homem. E hoje, a sexta crença, que faz parte da segunda doutrina das Escrituras Sagradas, a criação. Mas antes, vamos pedir a orientação divina para o estudo da sua palavra inspirada. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos tem concedido de estudar a Tua Palavra no Nisto Cremos. Vem estar conosco, fica com cada um de nós, cada um dos internautas, que a Tua graça esteja sobre todos, pois Te oramos agradecidos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem, a Palavra de Deus já está em minhas mãos e vamos falar hoje sobre a criação. Você, assim como eu, sabemos muito bem que Deus comunica por meio das Escrituras o relato autêntico e histórico de sua atividade criadora. Ele, amigo e amiga, criou o universo e em uma criação recente, de 6 dias, o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há e descansou no 7º dia. Êxodo 20, versículo 11. Ele estabeleceu o sábado como memorial perpétuo da obra que ele realizou e terminou em 6 dias literais, junto com o sábado, constituem a mesma unidade temporal que hoje nós chamamos de semana. O primeiro homem e a primeira mulher foram formados, de acordo com a Bíblia, à imagem de Deus, como obra-prima da criação. Foi-lhes dado o domínio sobre o mundo e atribuiu-se-lhes a responsabilidade de cuidar deste vasto planeta. Quando o mundo foi concluído, a Bíblia diz que era muito bom este planeta, proclamando a glória de Deus. E o relato bíblico é simples. Sob o comando criador de Deus, diz as Escrituras, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, Êxodo 20, verso 11, apareceram instantaneamente. O pequeno período de 6 dias contemplou a mudança da terra, que era sem forma e vazia, de acordo com Gênesis 1, verso 2, vindo a se tornar um luxuriante planeta fervilhante de criaturas plenamente maduras e as mais variadas formas de plantas. Nosso planeta foi adornado com cores claras, puras e brilhantes, variadas formas e fragrâncias colocadas ao lado de um extraordinário sabor e perfeição de detalhes e funções. Depois disso, Deus descansou, Gênesis 2:2, cessando então a sua obra como Criador a fim de celebrar e desfrutar. Interessante que a gente vale lembrar, né, do que a majestade de Deus é capaz, o poder maravilhoso de Deus é capaz. Vamos examinar brevemente esse relato bíblico no tocante à criação. A Bíblia diz, no princípio, criou Deus o céu e a terra, Gênesis 1, verso 1. A terra achava-se envolvida em grande escuridão, e no primeiro dia, Deus separou a luz das trevas, chamando a parte clara de dia e a parte escura de noite, Gênesis 1, 5. No segundo dia, Deus criou as águas, separando a atmosfera das águas que se espalhavam sobre a terra, criando assim condições para que outras formas de vida se desenvolvesse. Isso no segundo dia. No terceiro, Deus reuniu as águas terrestres em um lugar específico, estabelecendo terra seca e mares.
Então Deus vestiu as montanhas, praias, vales, a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. Gênesis 1:12. No quarto dia, Deus estabeleceu o sol, a lua e as estrelas para sinais, para estações, para dias e anos. O sol deveria governar o dia, enquanto a lua governaria a noite. Gênesis 1:14 a 16. Deus criou os pássaros e a vida marinha, isso no quinto dia. Criou-os segundo suas espécies, o que indicava que as criaturas por ele desenvolvidas deveriam se reproduzir coerentemente, de acordo com suas próprias espécies. Bacana, né? O relato da criação. No sexto dia, Deus criou as formas superiores de vida animal. Ele disse: produza a relva seres viventes, a terra, conforme sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. Gênesis capítulo 1, verso 24. Depois disso, veio a coroa da criação. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, versículo 27. Deus contemplou tudo quanto fizera, amigo, e viu que era muito bom. Gênesis 1:31. A palavra criadora de Deus, através da sua voz potente e poderosa, as coisas vieram a existir. Mas de que forma Deus operou essa palavra criadora? A palavra criadora e a matéria pré-existente, por exemplo, as palavras de Gênesis, disse Deus, representam a dinâmica ordem responsável pelos majestosos eventos de 6 dias da criação. Interessante que cada ordem veio acompanhada da energia criativa que transformou o planeta sem forma e vazio em um paraíso. Ele falou e tudo se fez, ordenou Deus e tudo passou a existir. Salmo 33:9. Verdadeiramente foi o universo formado pela palavra de Deus, diz o autor aos Hebreus 11, verso 3 desse livro. Tudo veio a existir. A expressão ex nihilo, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, ex nihilo no hebraico quer dizer que Deus fez tudo do nada. As coisas que não existiram passaram a existir. Amigo, amiga, que maravilha! Por ocasião, justamente pela ordem de Deus ao dizer, haja e houve. Antes que o haja houvesse, Deus já existia. Então Deus, de acordo com o texto, criou todas as coisas do nada. Isso quer dizer que Deus não precisa de nada para poder fazer, viu, amigo? Viu, minha irmã, estudante da palavra de Deus? Então Deus falou e tudo apareceu. Deus utilizou a matéria, evidentemente já existente, como criou Adão e as bestas a partir do pó da terra e Eva, que foi criada a partir da costela do homem. Ou seja, Deus ele utilizou-se com certeza da matéria para criar o ser humano. Por exemplo, o barro já existia, né? E daí Deus formou o primeiro homem, que é Adão. Mas isso não quer dizer que Deus não criara antes todas as coisas. Exemplo, quem foi que criou o barro? Né? Mesmo ele utilizando-se do barro, isso não quer dizer que ele não tenha criado o barro. Ele criou o barro. Então, ex nihilo quer dizer isso. Deus não precisa de nada para poder fazer. Então, ele criou todas as coisas. E a história da criação, né? Nós vemos muitas questões têm sido levantadas a respeito do relato da criação, segundo aparece no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis. Porventura, as duas narrativas da criação que aparecem no primeiro livro da Bíblia contradizem uma a outra? O que é que você acha? Ou são elas coerentes entre si? São os dias da criação dias literais ou representam longos períodos de tempo, como muitos advogam? Porventura, os astros, o sol, a lua e até mesmo as estrelas têm realmente apenas um pouco mais de 6.000 anos de idade? O relato da criação, por exemplo, os dois relatos que eu acabei de mencionar da criação, que aparecem respectivamente em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, verso 3 e Gênesis 2, 4, eles se harmonizam entre si. O primeiro relato
representa em ordem cronológica a criação de todas as coisas. A segunda narrativa, Gênesis 2 em diante, começa com as palavras: esta é a Gênesis. É uma expressão que no Gênesis representa o surgimento da família humana, não é? Essa narrativa descreve o lugar do homem na criação. Não é estritamente cronológica, mas revela que todas as coisas contribuíram para criar um ambiente adequado para o homem, amigo, amiga. E vale lembrar que Deus criou justamente o homem conforme a sua imagem e semelhança. Isso fornece detalhes da criação deste homem e desta mulher, do ambiente que Deus providenciou no jardim do Éden, do que o fizera o relato anterior. Bem, adicionalmente, ela nos informa sobre a natureza da humanidade e do governo divino. Somente quando esses dois relatos da criação são aceitos como literais e históricos é que harmonizam com o restante das escrituras sagradas. Os dias da criação, por exemplo, são mencionados nesse relato da criação, no capítulo 1 de Gênesis, que representam períodos literais de 24 horas. Típica da forma como o povo de Deus do Antigo Testamento media o tempo. Por exemplo, a expressão tarde e manhã, em Gênesis 1, verso 5 em diante, especifica dias individuais, como o dia iniciando ao pôr do sol, Levítico 23, 32. Não existe qualquer justificativa para se dizer que a expressão representa um dia literal em Levítico. Por exemplo, e um período de milhões de anos em Gênesis, como muita gente defende. A palavra hebraica traduzida por dia em Gênesis 1 é Ion. Quando o Ion é acompanhado de um número definido, sempre significa um dia literal de 24 horas, tá? O que representa outra indicação de que o relato da criação está falando de dias literais de 24 horas. Os 10 mandamentos oferecem outra evidência de que o relato da criação no Gênesis envolve dias literais. No quarto mandamento, Deus diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20, versos 8 a 11. Aqui Deus torna a apresentar sucintamente a história da criação. Cada íon foi preenchido com atividade criadora e depois o sábado representou o clímax da criação. Sacou? O sábado de 24 horas, portanto, comemora a semana literal da criação. O quarto mandamento não faria qualquer sentido se cada dia da criação representasse longos períodos de anos. Aqueles que citam 2 Pedro 3,8 para o Senhor, um dia é como 1000 anos, tentando provar que os dias da criação não representam dias literais de 24 horas, ignoram o fato de que a própria porção final do versículo se encerra com as palavras "e 1000 anos são como um dia". Aqueles que veem nos dias da criação períodos de milhões ou até mesmo bilhões de anos estão questionando a validade da palavra de Deus, da mesma forma como Eva foi levada a fazê-lo, tentada pela serpente. O que são os céus? Algumas pessoas interrogam, né? O que são esses céus que Deus criou? Não é? Então elas sempre se sentem perplexas e às vezes, o que é compreensível, né? Face aos versículos que afirmam que Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1:1. Né? E que ele fez o sol, a lua e as estrelas no quarto dia da semana da criação, há cerca ou pouco mais de 6.000 anos. Porventura foram todos os corpos celestes trazidos à existência naquela oportunidade? Essa é uma boa pergunta. A semana da criação, por certo, não envolveu os céus onde Deus habita desde a eternidade, amigo, amiga. Os céus de Gênesis 1 e 2 provavelmente se referem aos planetas e estrelas que se encontram mais próximos da Terra.
O mais provável é que a terra, em vez de ter sido a primeira obra do Criador, tenha sido, na verdade, a última. A Bíblia retrata os filhos de Deus, provavelmente os Adões dos mundos não caídos, encontrando-se com Deus em algum rincão distante do vasto universo. Jó capítulo 1 refere-se a isso. Até o presente momento, as experiências espaciais não conseguiram descobrir nenhum outro planeta habitado. Aparentemente, eles se situam na vastidão do espaço, muito além do alcance do nosso sistema solar, poluído, onde se acham garantidos contra a infecção do pecado. O Deus da criação, afinal, é um Deus maravilhoso. Ele é o nosso Criador. Porventura, esse personagem infinito está interessado de fato em nós, seres humanos? Diminutas formas vivas, localizadas em um recanto afastado do universo? Depois de criar a Terra, porventura prosseguiu Deus empreendendo coisas maiores e melhores? Um Deus que sempre se preocupa conosco. Eu creio nisso. E o relato da criação inicia com Deus e termina com os seres humanos. Isso implica que, ao criar os céus e a terra, Deus estava preparando o ambiente ideal e perfeito para a raça humana. A humanidade, macho e fêmea, seria a gloriosa obra-prima de sua criação, amigo. O relato revela que Deus, como um planejador cuidadoso, preocupado com a sua criação, ele planejou um jardim especial para o lar Adão e Eva, impondo-lhes então a responsabilidade de cuidar dele e cultivá-lo. Criou os seres humanos com a capacidade de manterem relacionamento pessoal com ele, e tal relação não deveria ocorrer pela força, mas de forma natural. Deus criou-os com a liberdade de escolha, capacidade de servi-lo. Então, quem foi o Criador de todas as coisas? Todos os membros da divindade se envolveram, nesta obra. Capítulo 1 de Gênesis 2 diz isso. O agente ativo da criação, contudo, foi o Filho de Deus, o preexistente Cristo. No prólogo de seu relatório da criação, Moisés escreveu: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, verso 1. Trazendo novamente a essas palavras, o apóstolo João especificou o papel de Cristo na obra da criação nos seguintes termos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1, versos 1 e 3. Lá na frente, na mesma passagem, João abundantemente é claro, dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, João 1, verso 14. Jesus aqui foi, portanto, o Criador, aquele que trouxe à terra a existência por meio de sua palavra. E uma demonstração do amor de Deus maravilhosa foi o profundo desígnio, propósito dele em ter trazido para o planeta Terra seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, para dar a vida por cada um de nós. Que maravilha saber que a divindade fez parte conjuntamente da criação, não é? Da criação. Em certo sentido, a criação e o Calvário se fundem, pois Cristo, o Criador, foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, verso 8. Sua divina presciência não fez parar. Sobre a agourenta nuvem do Calvário, Cristo assoprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, sabendo muito bem que esse ato criativo haveria de privá-lo de seu próprio fôlego de vida. Que amor incomparável! Pois a base da criação está aqui, o propósito da criação. O amor é o móvel propulsor de tudo aquilo que Deus faz, uma vez que Ele é o próprio amor. 1 João 4, verso 8. Ele nos criou, gente. Ele criou a cada um de nós, a todos nós, para ser amado, para sermos amados. E isso, através de sua criação, um dos maiores feitos de um Criador maravilhoso. A Bíblia, porventura, indica que Deus criou
os habitantes da terra. E além dos habitantes da terra, será que Deus criou outros seres que não fazem parte deste planeta? É evidente. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Salmos 19, de 1 a 4. Vale lembrar que Deus criou não somente os seres humanos aqui na terra, Ele também criou outros seres vivos em outros mundos não caídos. Você quiser tirar suas conclusões, suas dúvidas, leia o livro de Jó. E lá você vai descobrir que Jó, foi um patriarca que viveu há muitos anos, há muitas centenas de anos atrás. E lá temos uma linda história de Jó, escrita por Moisés, na época que o povo de Israel estava peregrinando lá pelo deserto durante os 40 anos em Midian, e Moisés teve essa linda história revelada por Deus, e conta lá que havia e há com certeza seres em outros mundos que pertenciam, na verdade, a outros mundos que representavam esses mundos. Leia a história de Jó que você vai descobrir que Deus criou outros seres. Claro, não são esses seres de verde, cabeçudos que nós vemos às vezes em alguns vídeos, em alguns filmes de Hollywood, por exemplo. Tá? Deus, então, ele criou o planeta perfeito. Deus criou o homem, a mulher, perfeitos. Foi assim que ele estabeleceu a instituição primeira do matrimônio. Então, o Criador não apenas concedeu ao casal o domínio sobre o mundo aqui na terra, como também, por meio das palavras frutificai e multiplicai-vos, Deus concedeu-lhes o privilégio de participarem também da obra da criação. Olha o privilégio, o significado da criação. As pessoas foram criadas por Deus para reproduzirem, para crescerem. Então Deus, ele criou o primeiro casal, Adão e Eva, para multiplicarem-se. Isso antes do pecado existir. Que maravilha! Quando nós passamos a gerar filhos, a gerar filhas, nós nos identificamos com Deus que é Criador. Mesmo sendo suas criaturas, quando geramos, nós nos identificamos com o próprio Deus. Isso não é fantástico? Fenomenal, sensacional, Então, amiga que me assiste pelo Adventistas Rio, através das plataformas do YouTube, você que está nos assistindo desde o primeiro episódio, já estamos no 6º episódio, vamos até o 28º episódio, a 28ª crença fundamental da palavra de Deus. Hoje estamos falando sobre a criação. Nós devemos adorar, amigos, somente um Deus que nos criou, e não os deuses feitos pelas nossas próprias mãos. Lembre-se, em virtude de sua obra criadora, ele merece toda a nossa dedicação, você não acha? Qualquer relacionamento que interfira com essa dedicação total representa idolatria e nos sujeita ao julgamento de Deus. Lembre-se disso. Portanto, a fidelidade a nosso Criador representa uma questão de vida ou morte. E o fundamento da verdadeira adoração é capaz de nos mostrar isso, e a Bíblia mostra esse fundamento. Deus, ele é nosso Criador, conforme Salmo 95, verso 6, somos suas criaturas. E a importância desse assunto é indicada por sua inclusão na advertência, no chamado que nos é dirigido a toda a humanidade, a terra, todos são chamados a adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 7. Deus, ele estabeleceu o sábado, por exemplo, do 7º dia, para que pudéssemos relembrar semanalmente que somos suas criaturas feitas por ele. Por falar no sábado, dando para vocês um spoiler,
está lá na frente também, será um estudo dessas crenças que estamos. Um dos episódios vão falar somente sobre este dia que Deus separou antes que houvesse pecado, antes que houvesse nação judaica, antes que houvesse povo judeu, para um fim. Então, lá na frente estudaremos sobre esse assunto. E esse assunto ele é tocado nesse episódio por causa da criação, porque Deus criou o sétimo dia. Nessa semana da criação, ele descansou nesse dia para que toda a humanidade pudesse ter um referencial, pudesse ter um padrão a seguir. E o nosso referencial, a nossa referência é Deus, porque ele descansou de suas obras, mesmo não se cansando, para nos dar exemplo. E durante essa semana da criação, Deus estabeleceu o sábado, estabeleceu o matrimônio como instituições divinas. Lembre-se disso. Para que os indivíduos pudessem não ser destruídos, para que essas duas relíquias, sábado e casamento, fossem indissolúveis. Muito bem. E essa base para a verdadeira autoestima. O relatório da criação estabelece que fomos feitos à imagem de Deus poderosa. Essa é uma compreensão do genuíno conceito no tocante ao valor nosso que temos como indivíduo. Então, nós, amigos, não fomos criados conforme a semelhança e a imagem de um irracional animal. Tá? Portanto, nós não somos animais. Nós somos seres humanos, racionais, criados diferentemente das outras criaturas. É certo que nós fomos criados no sexto dia da semana, ok? É importante lembrar esse fato, porque tem muita gente que pensa que a gente evoluiu, né? Que o homem evoluiu do primata. Isso mesmo. Não, nós não fomos criados à imagem e semelhança de um chimpanzé. Nós não somos descendência ou descendentes de um animal. Nós não somos e não fomos criados ou evoluídos a partir de um animal. Não. Nós fomos criados no jardim do Éden, não no jardim zoológico. Vale lembrar que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Está lá no capítulo 1 de Gênesis e no capítulo 2, os dois capítulos da criação. Então, nós fomos criados por Deus e aí estão os componentes, o pó da terra mais o fôlego de vida. Olha que importante, pó da terra mais fôlego de vida. Então, nós não temos uma alma, como muitas pessoas creem e ensinam por aí. Nós somos alma vivente. Dois componentes, dois elementos. O homem recebeu de Deus. Deus fez do pó mais o sopro de sua vida. Então Deus insuflou nas narinas do primeiro homem, né, o fôlego de vida. Então o homem tem um espírito, um fôlego de vida. A palavra em hebraico é ruach, que quer dizer fôlego, oxigênio, que Deus insuflou, soprou quando o homem passou a existir. Ele era pó, Deus fez o homem de pó e soprou em suas narinas o fôlego de vida. O homem passou a ser e não a ter alma vivente. Isso está em Gênesis no capítulo 2, logo aqui, pertinho. E no capítulo 1, quando ele formou aqui no capítulo 1, verso 27, o homem à sua imagem, Deus o criou, homem e mulher os criou. Então ele fez o homem primeiro, depois de uma de suas costelas, ele criou a mulher. Então o homem foi feito do barro e a mulher deste refinado. Quando alguém diz que o homem é a cabeça, não está errado, porque a Bíblia diz isso, mas a mulher é o coração, também não está errado, porque o homem foi criado por Deus à imagem e semelhança. A Bíblia diz que os dois passaram a ser um só. Quando Adão viu a primeira mulher, ficou entusiasmado, né? A única mulher de sua vida, a esposa que Deus propiciou e proporcionou para ele, ele disse: você foi tomada do varão, por isso tomada do varão, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tomado. Então, o homem foi criado do pó.
e a mulher da costela desse homem. Lembre-se, o homem e a mulher foram os últimos seres a ser criados por Deus nessa semana, no sexto dia. O chimpanzé, o macaco, o galo, a galinha, o elefante, a elefante, o leão, a leoa foram criados antes do homem. O homem e a mulher foram criados logo em seguida para coroar a sua maravilhosa criação. Então, repito, o homem não foi criado à imagem e semelhança de um chimpanzé. Por falar nisso, a palavra imagem no hebraico é tselem, que quer dizer a imagem de Deus, a moral, o caráter de Deus, e a semelhança, demute, a forma de Deus. Então nós temos as digitais de um Criador. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, não a imagem de um animal. Efetivamente, nós recebemos um lugar singular na obra da criação. Nós recebemos o privilégio especial de manter constante comunicação com o Criador e a oportunidade de nos tornarmos, querido ouvinte, internauta, a sermos semelhantes a Ele. Essa é a base do verdadeiro companheirismo. O ato criador de Deus estabelece a sua paternidade e revela a irmandade existente entre os componentes da família humana. Uau! Ele é o nosso Pai. Nós somos os seus filhos, independentemente de sexo, etnia, nível intelectual, posição social, todos fomos criados à imagem de Deus. E esse conceito, se compreendido e aplicado, eliminaria por completo o racismo, a intolerância ou qualquer outra forma de discriminação, você não acha? Somos dependentes de Deus para o funcionamento de cada célula existente em nosso organismo, amigo. Cada respiração, cada batimento cardíaco, cada piscar de olhos fala do cuidado de um Deus amorável, Criador. Nele nós somos, nós existimos, nele nós nos movemos, nele nós somos seres vivos. Deus, Ele torna a criar os corações humanos, Ele toca em nosso coração. E Paulo afirmou, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, verso 10. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Coríntios 2, capítulo 5, verso 17. Deus governa todas as galáxias. Deus, Ele utiliza o mesmo poder criador para recriar o mais degradado pecador, amigo, fazendo-o novamente à sua própria imagem. Esse poder redentor e restaurador não se limita a modificações de vidas humanas. O mesmo poder que originalmente criou os céus e a terra se ocupará depois do julgamento final em recriá-los, tornando-os uma nova e magnificente criação, novo céu e nova terra. Isaías 65, verso 17. Dessa forma, em Cristo, a criação e a salvação se encontram. Ele criou um universo majestoso e um mundo perfeito, vale lembrar isso. Tanto os contrastes quanto os paralelismos entre criação e salvação representam algo de muito significado. A duração da criação, por exemplo, por ocasião da criação, Cristo ordenou e logo tudo aconteceu. Em vez de longos períodos, como já falei, de metamorfose, sua palavra criadora é que foi responsável pela criação. Em 6 dias criou ele todas as coisas. Ainda assim, poderíamos perguntar, por que utilizou ele 6 dias? Não poderia ele fazer, apenas em uma vez, trazendo imediatamente todas as coisas à existência? Bem, talvez ele tenha desfrutado do prazer de ver o nosso planeta ser organizado ao longo de 6 dias, amigo. Ou ainda, este período mais longo tenha tido a ver com o valor que ele atribui a cada coisa criada, ou com o seu desejo de demonstrar que o ciclo semanal de 7 dias deveria servir de modelo para as atividades e o repouso que ele designou ao ser humano. Entretanto, observemos que a salvação não foi mencionada apenas por Cristo e durante o tempo em que aqui ele viveu. O processo de salvar pessoas tem se estendido ao longo de milênios. Envolve o velho e o novo concertos, os 30
anos e meio da vida de Cristo sobre a terra e aproximadamente 2.000 anos posteriores ao início da intercessão celestial. Encontramos aqui um vasto período de tempo. De acordo com a cronologia bíblica, são aproximadamente 6.000, pouco mais de 6.000 anos desde a criação, e as pessoas ainda não retornaram ao Jardim do Éden. O contraste existente entre o tempo requerido para a criação e aquele necessário para a recriação demonstra que as atividades de Deus sempre ocorrem no sentido do maior interesse pela raça humana. Eu vou para a parte final do nosso episódio de hoje. Que maravilha saber que Deus é um Deus poderoso, não é verdade, ovelha? Não é verdade, meu irmão, meu amigo? Se Deus houvesse postergado o término da criação, fazendo-a depender de um processo de desenvolvimento gradual, para cuja conclusão se fizessem necessários longos períodos de tempo, isso teria sido contrário ao seu amorável caráter. O período de tempo necessário para levar a efeito a criação revela o amorável desejo divino de que o maior número possível de pessoas se salve, segundo Pedro 3,9. A obra criadora de Cristo lá no Éden, Cristo proferiu sua palavra criadora. Em Belém, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João 1,14. O Criador se tornou parte da criação. Que indescritível condescendência, você não acha? Embora ninguém tivesse testemunhado a divina criação do mundo, muitos puderam testemunhar o poder que restaurou a vista aos cegos, a fala aos mudos, a cura dos leprosos e a restauração da vida aos mortos. Cristo veio como o segundo Adão, é verdade. O novo começo da raça humana. Ele deu ao homem a árvore da vida lá no Éden. O homem o pendurou no Calvário. No paraíso, o homem retratava a imagem e semelhança do Criador. No Calvário, o homem foi colocado na posição de um vil criminoso. Em ambas as sextas-feiras, a da criação e a da crucifixão, a expressão "está feito, consumado" indicou o término da obra criadora. Na primeira, Cristo exerceu sua função como Deus. Na segunda, ele o fez como homem. Uma utilizou o mais extraordinário poder. A outra suportou o sofrimento humano. Uma foi afetada para durar algum tempo. A outra se estenderá por toda a eternidade. Uma sujeitou-se à queda. A outra representou a vitória sobre Satanás. Foram perfeitas as divinas mãos de Cristo, que primeiro concederam vida ao homem, e são as mãos de Cristo, perfuradas e sangrentas, que oferecem ao homem a vida eterna. Assim, pois o homem não é apenas criado, ele pode ser recriado. Ambas as obras de criação representam o trabalho de Cristo. Nenhuma delas proveio do íntimo do próprio homem, como resultado de desenvolvimento natural. Criados à imagem de Deus, temos sido chamados para glorificá-lo, amigo, amiga. No coroamento da obra criadora, Deus convida cada um de nós para que entre em comunhão diária com Ele, em busca do seu enorme poder regenerador. Dessa forma, para a glória de Deus, seremos capazes de refletir mais plenamente a sua imagem e a sua semelhança. Existe uma criação, existem criaturas. Olha, nós estamos há mais de 6.000 anos, aproximadamente, desde Adão, e ainda vemos nesta vasta, criação coisas lindas neste planeta. Você não percebe? Existe um autor para essa beleza. Mesmo depois de milênios do pecado, existe um autor, o Criador de todas as coisas. Esse autor tem um nome. É o meu Deus. É o seu Deus poderoso. Amém? Deus existe, amigo. Deus existe, amiga. Ele criou você e a mim. Nos criou para darmos sabor e beleza a este planeta.
para nos amarmos uns aos outros, para nos envolvermos em relacionamentos sadios, que enobreçam, que elevem e que ergam o louvor ao Criador de todas as coisas. Você não gostaria de dizer para Ele: Deus, muito obrigado, porque o Senhor é o meu Criador e tudo que o Senhor fez pensando em nosso bem, para o nosso bem, e o Senhor voltará para recriar tudo do nada, porque o Senhor é Deus Criador e tem poder para criar, e também, conforme o livro do Apocalipse, Ele tem o poder para recriar a minha vida, a vida de toda a humanidade. Enquanto você escuta essa linda canção, entregue seu coração ao Espírito Santo, entregue sua vida a Jesus, entregue sua vida ao Deus, que é o seu Criador e o meu Salvador, o meu Redentor, porque Ele existe. Entregue seu coração enquanto você ouve o Grupo Orion. Deus, de fato, existe. Eu posso ver no lírio ou no jasmim o amor de Deus florescer, uma beleza tão natural que sai vai a perfumar, que sai se esvai a perfumar. Deus existe, está aqui. Eu posso vê-lo de uma maneira toda especial. Venha sentir o seu amor, que pode ajudar a te salvar. Você sorrir e transmitir o amor que existe dentro de ti. Faça da vida uma canção que fale só do amor e do perdão, que fale só
amor e do perdão. Deus existe, está aqui. Eu posso vê-lo de uma maneira toda especial. Venha sentir o seu amor que pode ajudar a te salvar. Oh, amigo, que maravilha é saber que Deus, Ele criou todas as coisas e nos mínimos detalhes para o bem da própria vida humana. E nós fazemos parte dessa criação. Que Deus abençoe você. Continue adorando esse Deus poderoso que existe e sempre estará conosco. Se puder, feche seus olhos, entregue seu coração a Ele agora, enquanto oramos. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que nos concedeu de conhecer mais um pouco sobre a Tua criação, sobre as obras maravilhosas de nosso Pai Celestial. Obrigado, Papai. Fica com cada um de nós, com todos os que participaram do Nisto Cremos, que a Tua graça nos envolva e nos perdoe pelos pecados cometidos. Dá-nos uma bom estudo, uma noite de paz, um bom descanso e que a Tua graça esteja sobre todos nós. Em nome de Jesus, te rogamos e te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Ficamos hoje então por aqui, mas vamos estar no próximo episódio. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Mas lembre-se, que o amor de Deus, a graça de Jesus e que o Espírito Santo sejam com você. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau.